Moradores do Rio Comprido, olha essa notícia. Quando a gente fala aqui... Isso é surreal. É surreal. Surreal. Silvana, a gente já cansou de dizer aqui que quando a gente olha a situação do Rio de Janeiro, a bandidagem vai se avançando para cá, avançando para lá, vai... Como é que é esse avanço? Esse avanço é na base do terror. Isso. Ó, já tá até escrito aí embaixo da sua mesa. É na base do terror. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Tá certo? É na base do terror. Tráfico invade casa, olha. Lá no Rio Comprido, o pessoal tá com medo de não ter mais casa para morar. Por quê? Porque o bandido chega e diz, agora é meu. Sim. Assim. Aí a pessoa não pode nem questionar. A gente teve uma família que, imagina, você vai pensar uma vez. Não. Saiu às pressas, meteu o pé na hora. Por quê? Foi ameaçada e, detalhe, bandidagem entrou na casa e fez a limpa. Quando você acredita? Vamos falar com o Jefferson Monteiro. Jefferson, muita gente em casa agora está dizendo assim, grande coisa, isso aí acontece desde sempre. A gente está vendo aí que passou um carro de bombeiro aí atrás de você, deve estar indo para uma emergência. A gente pensa assim, alguém está assistindo agora dizendo assim, não, mas isso acontece desde hoje, sempre, não é de... E realmente não é de hoje. Quer dizer, é desse jeito, casa a casa, propriedade a propriedade, dignidade e indignidade sendo destruída, que o crime vai tomando conta do Rio de Janeiro. Fachel, Silvana, mais uma vez, bom dia a todos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui do Rio Comprido estão vendo a reportagem, estão falando, ainda bem que eles estão falando, porque eu estou apavorado. Isso que está acontecendo, gente, aqui no Rio Comprido é absurdo. Imagina você de casa, a seguinte situação. Você está na sua casa, reunido com a sua família, almoçando, tomando café, vendo televisão. De repente, alguém bate na porta. Quando você abre, você é surpreendido, gente, por um traficante armado que já chega dando ordem. Ele diz o seguinte, sai da casa que a partir de agora o imóvel não é mais seu. O imóvel é do tráfico de drogas. Em alguns momentos, os traficantes dão até um prazo para as pessoas saírem. Mas as pessoas vão esperar. Elas se reúnem as coisas rapidamente e já saem, deixam muitos pertences dentro do imóvel. Pouco tempo depois, os bandidos vão até a casa, invadem, vandalizam, depredam ali o estabelecimento e furtam o material que foi deixado para trás. E a gente teve acesso, pessoal, eu e o repórter Anipoli, a gente teve acesso recentemente a um desses imóveis, que fica exatamente aqui na rua onde a gente está, essa rua aqui, Sampaio Viana, é um dos pontos onde isso acontece aqui no Rio Comprido. E a polícia está investigando, a gente vai ver agora na reportagem que eu fiz com a Anipoli, vamos ver. Essa é a rua Sampaio Viana, no Rio Comprido. Uma região extremamente residencial e aparentemente tranquila. Esse lugar, no passado, já foi tranquilo. Mas hoje ali existe um clima de tensão que faz parte da rotina dos moradores. A gente está numa casa aqui na rua Sampaio Viana, no Rio Comprido. Agora, imagina você a seguinte situação. Você está aqui no imóvel, reunido com a sua família, quando de repente alguém bate aqui na porta. Você abre, mas se depara do outro lado com um traficante que já chega dando ordens. Ele diz que a partir daquele momento a casa não pertence mais a você, que o imóvel é do tráfico de drogas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Até mês passado, a casa estava alugada para uma família. No dia 2 de fevereiro, os moradores foram surpreendidos por bandidos armados que chegaram numa moto. Segundo os inquilinos, os criminosos disseram que o contrato de aluguel não valia de nada, que o imóvel pertencia ao tráfico. A vítima comunicou o que tinha acontecido ao proprietário da casa e registrou a ocorrência na delegacia da Cidade Nova. Nós tivemos acesso ao registro. Em depoimento, o morador disse que o bandido que estava na garupa da moto disse: saia dessa casa, que é do tráfico, e caso não saia, eu vou te matar. Ela ficou muito assustada? Ficou muito assustada, entrou em pânico, pegou tudo que ela pôde e se mandou. Só que algumas coisas que ela não pôde levar, eles depois retiraram, furtaram. No dia 9 de fevereiro, exatamente uma semana depois do prazo que eles deram para a vítima sair, 3 suspeitos foram até a casa. As imagens de uma câmera de segurança mostram um homem e 2 mulheres que tinham chegado num carro branco. O homem força o portão. Ele não consegue entrar. Os 3 ficam ali por um tempo. Minutos depois, uma das mulheres nota a câmera. Ela vai até o equipamento e aponta a lente para cima. A partir daí, a imagem não mostra. Mas, segundo o dono da casa, os suspeitos conseguiram invadir o imóvel e fizeram a limpa. Caixa d'água, bomba da cisterna, fiação, danificaram o PC, puxaram fios, derrubaram paredes de alvenaria. 6 dias depois, o carro branco reaparece em frente à casa. E o mesmo homem que apareceu no dia 9 força o portão de novo. Ele consegue entrar.
Minutos depois, ele deixa o imóvel sem levar nada e vai embora. A casa voltou a ser ocupada. Os novos moradores encontraram a residência vandalizada. Várias portas estavam arrombadas, vidros quebrados. A gente fica assim meio com medo, né? De fazer alguma coisa, entrar e fazer alguma coisa com a gente. Quem vive por ali diz que outros imóveis da região também estão sendo invadidos por traficantes e que o objetivo é usar as casas como pontos de vendas de drogas. Inclusive um da Radoc Lobo ali, que tem um posto de esquina grande, foi o mesmo procedimento. Eles invadiram e eles começaram a alugar o próprio imóvel do proprietário. Enquanto a gente fazia a gravação, uma equipe da Polícia Civil chegou aqui, a gente acompanha inclusive a movimentação. Alguns policiais estão nesse momento conversando com os responsáveis pelo imóvel. Eles querem mais informações a respeito das invasões. É uma loucura, é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Loucura total. Gente, isso é definitivamente aterrorizante. Imagina, como a reportagem mostrou, você na sua casa, alguém bate na porta e você é surpreendido por um traficante dizendo sai, não tem chance de diálogo. É importante esclarecer uma situação na reportagem que a gente fala que o homem que aparece naquela imagem ali, chegando na casa juntamente com duas mulheres, ele foi identificado como traficante Nenzão. Por que a gente falou isso na reportagem? Porque a mulher em depoimento, ela diz que ele mesmo se apresentou, quando ele veio aqui ameaçar, ele mesmo se apresentou como traficante Nenzão da comunidade Paula Ramos. É importante também falar que a gente está num dos pontos onde isso acontece. Não acontece isso na comunidade não, tá, pessoal? E mesmo se acontecesse, já é um absurdo. Isso está acontecendo numa região que popularmente é dito como asfalto. Aqui a gente está na rua Sampaio Viana, que é bem ao lado, vou pedir para a Unipoli fazer um movimento de câmera aqui, bem ao lado da Avenida Paulo de Fronten, uma região onde tem um comércio muito farto, é uma área onde tem várias câmeras de segurança monitorando a rua, mas os criminosos não querem saber. Então é importante falar que a polícia está investigando essas invasões e claro que a gente está acompanhando esse caso absurdo aqui no Rio Comprido. A gente sabe que isso acontece em vários pontos, mas aqui no Rio Comprido está acontecendo e está assustando muitos moradores. Fachel e Silvana. Olha, obrigado, Jefferson. Olha, isso daí, ele pode estar acontecendo muita coisa, tá? A gente tem depoimentos. Qual é a origem disso tudo? Depoimentos das pessoas que estavam na casa e depoimentos de moradores da região. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o traficante está vindo ali e não é comunidade, não é Rio Comprido, tá? Deixa eu localizar o telespectador. Tem ali o viaduto Paulo de Fronten? Sim. Esquina com viaduto. Esquina. Então, esquina com a Paulo de Fronten. Então, tá localizado? Então tá. Então a gente tem moradores dizendo o seguinte: o tráfico está mandando sair. Bom, isso está na mão da polícia. A polícia vai investigar. Por quê? Porque também não é de hoje que a gente sabe que tem gente mal intencionada que às vezes quer tirar alguém que está locando um imóvel, vai lá e dá o susto. Existe isso. Existe, dá o susto. A pessoa corre, sai e aí ele vai lá e aluga de novo. É isso que está acontecendo? Não sei. Mas é muito grave a denúncia. Porque não é só uma pessoa que está falando que a bandidagem chegou lá, né? Chegou lá para tomar o imóvel. E repito, isso que é muito comum de acontecer na área onde os bandidos controlam, dentro de comunidades, dentro das favelas, enfim. Isso aí é esquina com a Paulo de Fronten. Sim, uma rua muito, muito residencial, que tem várias casas. E você viu, os moradores foram da delegacia, ligaram para o proprietário e falaram: olha, estão dizendo que essa casa é do tráfico. Pois é, olha aí. Tiveram que abrir registro de ocorrência. Então a gente tem, assim, e é uma casa, atenção, tá? Uma casa alugada. As pessoas que estavam ali estavam pagando aluguel, elas fizeram um contrato de aluguel, saíram e a casa ficou vazia. De que jeito? Desse jeito aí. Então a polícia agora está com todos os elementos na mão. Tem que ter uma investigação, porque a origem da denúncia, o que se fala da origem, é muito grave. É muito grave. De dizer que o traficante está indo lá na esquina da Paulo de Fronten para pegar imóveis para virar ponto de droga, para ficar boca de fumo. Ao mesmo tempo, também tem essa história aí de que a gente já sabe há muito tempo que tem gente mal intencionada e fazendo de modo errado, é crime fazer isso, de você lá assustar pessoas e botar lá gente para dizer corre daqui porque eu quero alugar para outra pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo, a polícia vai investigar, isso está na mesa da delegacia, já virou caso de investigação. E é muito importante que a polícia dê uma resposta para isso aí. Porque essa primeira hipótese, a segunda também não pode, nenhuma das hipóteses podem ser aceitas. Mas a primeira hipótese de você dizer, Silvana, e você, o senhor e a senhora que estão em casa, de que o traficante, que bandos de criminosos
estão lá na esquina da Paulo de Fronten querendo pegar um imóvel? E o que os moradores estão dizendo? Não foi só essa casa, tá, Olha aí. gente? Que tem outras várias casas que o tráfico está chegando, batendo na porta e falando, me dá. Por quê? Segundo os moradores, eles querem usar as casas como ponto de venda de drogas. Que aí facilita, a pessoa não precisa subir o morro. Pois é, a denúncia é essa. É isso que o pessoal do bairro está falando. Quem é que tem que apurar? Polícia Civil agora tem que investigar esse caso para saber direitinho que história é essa que está acontecendo aí na esquina ali da Paulo de Fronten. Eles já estão até investigando, já estão conversando com moradores. Exatamente. Aí eu acho que nós vamos ouvir em breve informações aí sobre esse caso, porque precisa ser muito bem esclarecido. Repetindo, não é normal que isso aí aconteça lá dentro da comunidade, não, mas acontece também. Desse jeitinho, exatamente desse jeitinho. Que terror, gente. Bandido chega e se vaza. Que terror. Você tem alguns dias para sair. Sem contar, assim, que dentro da comunidade, muitas vezes os imóveis nem registro têm. Isso aí é casa registrada. Isso aí é casa que está tudo legalizado, está tudo dentro da norma. Sim, proprietário aluga, é uma rendinha extra para o proprietário. Então vamos fazer assim, vamos aguardar o que a investigação da polícia vai dizer, porque esse caso aí é bem interessante para a gente marcar, né? Como é que anda a coisa no Rio.